Saudações em Cristo! Eu sou o pastor Joilson Amorim e tenho uma mensagem profética da parte de Deus para a tua vida nesta manhã. Você que vai me acompanhar através dessa mensagem, eu quero te pedir que você compartilhe ela com o maior número de pessoas possíveis na sua rede social. Eu quero te convidar para ser um parceiro, um amigo do Ministério Nação Futura, tá certo? Você fazendo isso, você vai estar abençoando vidas, trazendo uma palavra de renovo, de esperança, de paz, de regozijo para a vida dessas pessoas que sofrem tanto nesses últimos dias. Eu quero convidar você, meu amigo internauta, minha amiga, você que está aqui no estado de Sergipe, você que está nas Alagoas, na minha querida Alagoas, você que está na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, você que está no Rio Grande do Sul, a você, meu amigo internauta que está lá em outro país. Eu tenho amigos na Holanda, na Suíça, eu tenho amigos na Bolívia, eu tenho amigos no Panamá, eu tenho amigos em Rondônia, aqui no estado de Rondônia, eu tenho amigos no Acre, no Amapá. Então eu quero convidar você que está do outro lado dessa tela, compartilhe este vídeo, leve para o maior número de pessoas. Vamos abençoar o Brasil, vamos levar o Brasil a voltar a sonhar. A igreja que não sonha, a igreja que não leva os seus sonhos adiante, ela deixa de produzir, deixa de ser uma instituição produtiva. E quando eu me refiro à igreja, eu não estou falando de uma instituição, de um prédio, de uma instituição predial. Eu estou falando dessa igreja, você que habita o templo do Espírito Santo. Você que é responsável por anunciar as boas novas. Então eu quero nesta manhã abençoar a sua vida com a palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Eu não sei se de repente você está no seu trabalho, eu não sei se você está na sua casa, ou se de repente você está aí num presídio trabalhando, ou se você está aí no seu dia de lazer, ou acordando agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta manhã. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Vamos meditar nas Sagradas Escrituras e vamos encontrar na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré o maior agente motivador dos nossos sonhos. Vamos ler a Palavra de Deus. Eu quero te convidar para você ler comigo. Eu estou colocando meus óculos aqui para poder fazer uma leitura bem pontual junto com você. A você abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo 37. Tem lá por título: José é vendido por seus irmãos. Eu vou começar do versículo 1 e devo ir mais ou menos até o versículo de número 7 ou 8, tá? Vamos ler a palavra de Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo Jacó de 17 anos, apacentava as suas ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, e por isso aborreceu ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que os molhos se levantavam e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Eu quero convidar você nessa manhã para juntos meditarmos na palavra de Deus, no capítulo 37 do Gênesis, a mensagem intitulada Nunca Pare de Sonhar. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar profundamente na sua vida, no seu ministério, na sua família, com seus amigos. Ora,
Não se foi por acaso que um dos homens que abre o chamado pensamento moderno, foram vários os homens que abriram o pensamento moderno. Você tem na filosofia o Descartes, com o chamado cogito ergo sum, o penso, logo existo. Você tem o próprio Marx pensando as questões concretas do materialismo, do capitalismo. Você tem N pensadores que vão romper com aquele chamado período medieval, onde a igreja trazia a resposta para todas as coisas. Você tem o próprio Copérnico, rompendo também, mostrando toda aquela situação da Terra que não era bem aquilo que a igreja medieval ensinava no passado. Então você tem grandes pensadores que abrem o pensamento moderno. Dentre eles, nós temos o Sigmund Freud. Não se é por acaso que Freud passou anos da sua vida dedicado a escrever esta obra, Interpretação dos Sonhos. Os sonhos é uma das capacidades, é uma das prerrogativas da espécie humana. Os animais não sonham, os seres humanos sonham. E Freud foi se debruçar sobre isso e tentar entender o que significa o sonho, o que é o sonho, por que as pessoas sonham, o que está envolvido na estrutura do sonho, e por que o sonho tem tanto a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso labor, com o nosso posicionar-se socialmente. Por que os sonhos são agentes motivadores? Freud vai buscar tudo isso na interpretação dos sonhos. Se nós formos olharmos, vocês verão que várias religiões, várias correntes científicas se debruçaram para descobrir o significado dos sonhos. Por que é que as pessoas sonham? Que capacidade é essa? Que mundo é esse que projetam essas pessoas? Então, os sonhos é algo que é muito investigado na estrutura humana da pessoa. Grandes pensadores na psicologia, na filosofia, na antropologia pensaram acerca do sonho. Não é por acaso que o sonho está dentro da cultura judaica. Não é por acaso. Os judeus têm esse envolvimento com o campo dos sonhos. Se nós formos olharmos, dentro das principais culturas, está lá também o problema do sonho. Lá no Egito está o problema do sonho. O próprio faraó tinha sobre o seu governo funcionários para interpretar os seus sonhos. Sonhos sempre foram coisas muito sérias no âmbito da humanidade. Ninguém nunca viu o sonho por um acaso. O próprio Allan Kardec, na tradução da obra O Evangelho segundo Jesus Cristo, ele faz também grandes inferências sobre o sonho. O sonho foi analisado sobre as principais religiões mundiais, principalmente as chamadas religiões do livro. Refiro-me ao cristianismo, ao islamismo e ao judaísmo. Essas religiões se debruçaram. No judaísmo, você tem toda uma corrente da cabala pensando sobre os sonhos. Então, o sonho não é uma coisa qualquer, é algo que tem um significado, que tem uma veia, que tem uma estrutura, e que se forma não de uma forma qualquer, mas se forma em um campo que Freud vai chamar de aparelho psíquico, O sonho se forma lá dentro. E lá dentro geram as imagens. E as imagens, elas são processadas através do campo da linguagem. Nós vamos falar aquilo que sonhamos, embora todas as vezes que nós vamos narrar um sonho, nós nunca conseguimos narrar ele na íntegra realmente, porque o que nós vamos fazer é uma espécie de uma interpretação dessa relação imagética que ele nos veio na nossa cabeça. Ora, nos nossos dias atuais e no cotidiano da nossa vida, sempre na rua onde nós moramos, no bairro, tem sempre uma senhora de idade, alguém que tem o dom de interpretação de sonhos. Veja, o sonho não foi só analisado pelas comunidades científicas, foram também analisados pela religião também. Então, sempre na rua onde você mora, no bairro onde você está, sempre tem uma pessoa que tem o dom de interpretação. Eu não sei se você já ouviu essa expressão.
Mas talvez na sua igreja tenha lá uma irmã, tenha lá um pastor, uma missionária, uma diaconisa, alguém que tenha o chamado dom de interpretação. Então você tem um sonho, você procura essa pessoa e você conta esse sonho a essa pessoa. Então, o sonho é algo que faz parte da minha estrutura humana, da sua estrutura humana. Você que sonha, você que tem o hábito de sonhar, você que tem essa prerrogativa de poder sonhar, saiba que isso nada mais é do que algo que é pertencente à nossa estrutura humana. Somente os seres humanos, eles são capazes de sonhar, de interpretar sonhos, de reconhecer sonhos. Essa capacidade nos é dada através da racionalidade. Nós somos ligados a Deus através dessa racionalidade. Nós somos totalmente ligados a Deus através da racionalidade. É por isso que a Bíblia nos cobra um culto racional. O nosso culto deve ser racional. Nós temos que encontrar estrutura para um culto racional. Então, guarde muito essas explicações, porque vai muito de encontro com a palavra que vou pregar nesta manhã para a sua vida. É de conhecimento de todos vocês sobre a vida de José. José não é qualquer rapaz. José é um dos filhos de Jacó. E o texto me diz nessa manhã que José é filho da velhice de Jacó. Ora, a Bíblia não iria destacar essa prerrogativa de ser filho da velhice de Jacó por um acaso. Então, antropologicamente te falando, e você há de concordar comigo com isso, quando o homem ele é mais velho, que ele já está chegando lá na sua terceira idade, que ele consegue gerar um filho, isso dá uma certa oxigenação dentro da relação, tanto para a mulher, tanto para o homem. A mulher se sente fértil, produtiva, o homem se sente voraz. O falo, aquilo que Lacan vai dizer, funcionou. O falo foi forte. O falo, nesse caso aí, seria o pênis. O pênis funcionou. Então ele se sente totalmente viril. Ele ter um filho na sua velhice significa dizer que os seus músculos, a sua estrutura masculina, ela está forte. Ela é capaz de pegar a sua fêmea e ainda gerar um filho. E isso desperta uma certa alegria, porque nós somos, acima de tudo, seres dotados por sentidos, Nós temos o sentido da visão, o sentido da audição, Nós temos o sentido da boca, da fala, da visão. Então, nós somos motivados pelas coisas que nós vemos. Então, quando Jacó olha para José, Jacó não vê só um filho, porque filho ele tinha muitos. Jacó não vê só um ser humano, porque ser humano ele estava cercado de vários. Jacó não vê só um membro do seu clã, não. Jacó vê um produto da sua veracidade, da sua força enquanto homem. E Jacó se alegra com José. E há uma relação muito forte entre Jacó e José. E Jacó passa a ser José e José passa a ser Jacó. Quando José está no campo fiscalizando os seus irmãos, ele não é José, ele é Jacó. Quem está ali é os olhos do pai. E eles vivem essa relação de transferência, pensando aí numa transferência freudiana, essa transferência entre Jacó e José é algo muito forte. Tão forte que vai incomodar todos os seus irmãos, que talvez tiveram vivido essa fase, a Bíblia não narra, Ou talvez não tiveram vivido, porque em uma vida tribal, Jacó vivia uma relação amorosa, um polígamo, Uma relação polígama. A poligamia estava ali, muitas mulheres, muitas das vezes aquelas relações eram relações só de procriação, Ele tinha um ciclo de mulheres que ele podia manter relação. Mas com José é diferente. Raquel é mais nova, Raquel é mais bela. Raquel tem uns encantos que um homem de idade madura deseja. Provar que ele é homem ainda. Então vem José.
José é os olhos de Jacó e Jacó é os olhos de José. Isso acende uma ira dos irmãos terrível, causa inveja. E essa inveja se reforça mais ainda o dia que Jacó tem uma ideia. Que ideia? Fazer uma túnica de várias cores. Mas não é uma túnica qualquer, ela tem que ser uma túnica de várias cores, justamente porque, eu vou usar uma linguagem dos dias atuais aqui, tem que causar. Aquela túnica tinha que causar. José tinha que chegar, como a turma diz no dia de hoje, chegar chegando. Quem chegou aí foi os olhos de meu pai, representado por essa túnica e por mim. Isso alimentava o ódio dos irmãos de José. José sofria esse ódio na pele. E um belo dia, esse ódio foi reforçado porque José resolveu contar o seu sonho. Ora, eu costumo dar uns exemplos ministeriais. Como eu estou aqui em Aracaju, uma cidade pequena, e cercada por alguns municípios que são muito próximos um do outro. Aqui nós chamamos a Grande Aracaju, Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros. Essas cidades são muito próximas uma da outra. Então, você passa uma ponte, você está em Socorro. Você passa uma ponte, você está em São Cristóvão. Você passa uma ponte, você está em Barra dos Coqueiros. Então, às vezes, quando a gente dá um exemplo aqui, por mais pontual que sejamos, por mais cautelosos que chegamos, às vezes as pessoas ligam e dizem aquilo lá é com fulano. Como eu sou uma pessoa que trabalho com muita gente, atendo muitas pessoas, então eu costumo ter o maior cuidado quando vou dar qualquer tipo de exemplo, quando vou fazer qualquer inferência nos sermões que prego. E eu costumo dar os meus exemplos, porque os meus exemplos são meus e eu sou responsável por eles. Então, o que eu vou dizer para vocês agora são as minhas experiências que tenho. Ora, todas as vezes que eu tenho um sonho e que esse sonho é levado para algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não sonham, eu saio doente da conversa. Pegam um balde de água e jogam em cima do meu sonho. Eu me lembro que quando recebi, não o chamado, porque o meu chamado vem desde a minha juventude, eu era um garoto ainda quando eu recebi o chamado de Deus e eu não sabia. Mas no amadurecimento do meu chamado, quando eu vim ter consciência qual seria o meu papel nessa vida, eu fui procurar uma liderança evangélica e contar o meu sonho de ser um pregador da palavra de Deus, de um dia tornar-me um pastor e bem-sucedido. Eu não queria ser qualquer pastor, eu queria ser um pastor bem-sucedido. Então eu precisava trilhar alguns caminhos, dentre eles o caminho da formação. Eu precisava ter uma boa formação para ser um bom pastor. E eu levei os meus sonhos, e era um sonho de começar um trabalho, de começar uma igreja. Eu estava dentro de um gabinete com uma determinada autoridade e contei esse sonho. E, assim, as palavras daquele homem e a observação feita pelaquele homem, naquele momento, me machucou muito e quase me faz desistir dos meus sonhos. A primeira palavra que ele me deu foi: começa lá. Se fechar foi coisa da sua cabeça, não foi sonho de Deus. E a outra foi uma brincadeira que ele fez. Esses meninos dormem com a barriga cheia de cuscuz, tem um sonho, vem para aqui contar e acha que a gente tem que levar isso adiante. Pronto. Essas foram as duas palavras em cima do meu primeiro sonho. Ora, eu acabei de dizer para vocês, pessoas que têm dificuldade de sonhar, que não sonham, têm dificuldade de interpretar sonhos. A palavra foi muito dura. Aliás, eu encontrei muitas palavras duras em cima dos meus sonhos. Recordo-me, quando fui fazer vestibular,
para a Universidade Federal aqui de Sergipe. Eu tinha um sonho de fazer filosofia na Universidade Federal. Ora, era muito difícil naquela época passar na Universidade Federal, muito difícil. Não tinha ainda essas políticas públicas de sistema de cotas, não tinha ainda algumas políticas do Enem, nada. As questões eram uma errada, elimina uma certa. Então eu fiz 5 vestibular, foram 5 cacetes que eu tomei na Universidade Federal. Até que um dia eu resolvi contar. E quando eu fui contar isso à pessoa que eu estava lutando para entrar na Universidade Federal, essa pessoa olhou para mim e falou: tenta em uma particular que é mais fácil, na Federal você não entra. Aquela palavra foi como pegar um balde de água novamente e jogar sobre os meus sonhos. Mas era um sonho, e quando é sonho não tem preço, não tem palavra dura. Quando existe o sonho, há perseverança, a certeza de conquista, e não deu outra. Eu enfrentei o vestibular, e no meu 5º vestibular, no meu 6º vestibular, eu consegui a vaga para ser aluno de graduação de filosofia na Universidade Federal. Aí eu comecei a minha carreira acadêmica. Não foi por acaso. Freud vai dizer nessa obra, Interpretação dos Sonhos, que todo sonho é um desejo recalcado. Havia um desejo, porém recalcado, na vida de José. José desejava ser um líder, mas não um líder qualquer, mas um líder. E os sonhos de José foram semeados com muita lágrima, com o preço de uma venda como escravo, com o preço de um cárcere no Egito, com o preço de ter a sua vida ameaçada por um fio. Os sonhos de José custaram um preço muito alto. Mas quando os sonhos se tornam não meras ideias, não uma barriga cheia de cuscuz, mas quando os sonhos são desígnios de Deus, não tem capeta do inferno que se levante contra a minha vida e contra a sua vida para impedir os seus sonhos. Não será uma cisterna, não será uma venda como escravo, não será a rejeição da sua família, não será os baldes d'água frios que alguém jogou por sobre os seus sonhos, como jogaram nos meus também, que vão impedir a mim e a você de conquistar os seus sonhos. Quando de fato temos sonhos, temos desígnios de Deus, temos a certeza que chegaremos lá, porque os nossos sonhos são também sonhos de Deus. Eu sou o pastor Joilson Amorim, estou aqui no estado de Sergipe, orando pela sua vida e pelos seus sonhos. Que Deus te abençoe.